Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao terceiro dia da nossa Semana Catequética 2023 do setor 1 da Arquidiocese de Brasília. Como todos já sabem, essa é uma atividade tradicional na nossa arquidiocese, realizada todo ano, antes do início das atividades da catequese, da primeira Eucaristia e da Crisma. Esse ano estamos tendo 4 dias de formação online, onde na quinta-feira teremos a última, e na sexta-feira a gente vai ter uma atividade presencial. A nossa coordenadora do setor 1, a Lília Volpato, da Paróquia Santo Antônio, e a Ana Cláudia, da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em breve farão alguns comentários aqui para complementar essas informações. Então, nossos encontros estão sendo sempre das 20 horas até as 21h30, pela plataforma Zoom. O link e o acesso para essas atividades são sempre os mesmos, como a gente já avisou anteriormente, e segue algumas atividades de ordem prática. Primeiro, essas gravações serão disponibilizadas no YouTube, provavelmente no canal do YouTube da Paróquia Santo Antônio. Como estão sendo gravados, aquelas pessoas que tiverem alguma objeção com relação à imagem podem manter suas câmeras desligadas e continua disponível fazer perguntas online, abrindo o microfone ou então pelo chat. Pode deixar as perguntas no chat. Eu me chamo Gisele, sou catequista de Crisma Jovem há 8 anos na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe e aproveito a oportunidade para agradecer o convite de estar aqui também. Então, antes de iniciar a nossa formação e passar a palavra à nossa palestrante, convidada, a irmã Maria Aparecida, muito obrigada pela sua presença aqui, irmã Maria Aparecida. Eu vou convidar a Lilian a dar umas breves palavras e, em seguida, passo à equipe que está aí completíssima da Paróquia São Camilo de Leles. Lilian, com você. Boa noite, pessoal. Eu queria agradecer, né, em nome da Arquidiocese, o esforço que vocês têm feito para estarem presentes nessa formação. Eu sei que a vida é bastante atribulada, mas a formação continuada do catequista é desejo da igreja, é necessidade nossa mesmo, estarmos reunidos, trocarmos as nossas impressões, né? E crescermos juntos em unidade, em conhecimento e na graça, né? Assim como Jesus. Muito obrigada pela presença de todos, obrigada pelo seu sim, irmã Cida, tão querida por todos aqui em Brasília, né? E vamos começar então o dia de hoje. Obrigada, Lilian. Então, passo a palavra para os colegas catequistas da Paróquia São Camilo de Leles, que vão conduzir esse momento de oração conosco. Vocês estão no mudo, pessoal. Por favor. A apresentação também, Gisele. Sim, nós temos uma apresentação aqui que vocês enviaram. Estou compartilhando a tela. Só confirmem se é isso mesmo, se podemos passar. Isso mesmo, é isso mesmo. Eu sou Joselita, nós estamos aqui com uma parte dos catequistas, não todos, está faltando alguns. Nós somos da Paróquia São Camilo de Leles, da 303, 304 Sul. E São Camilo, ele é padroeiro dos doentes, dos hospitais e dos que cuidam dos doentes. Ele dedicou a vida aos enfermos, ele fundou a Ordem dos Camilianos, padres e irmãos, que trabalham no campo da saúde. E ele sempre considerava o doente como se fosse o próprio Jesus. A história de São Camilo é muito linda. Nós colocamos para vocês a oração de São Camilo e a oração dos enfermos. Oração a São Camilo de Leles. Glorioso São Camilo, volvei um olhar de misericórdia sobre os que sofrem, concedei aos doentes aceitação cristã, confiança na bondade do poder de Deus. Dai aos que cuidam dos doentes
dedicação, dedicação e amor. Ajudai-os a entender o mistério do sofrimento por meio da benedição e caminho para Deus. Vossa proteção conforte os doentes e seus familiares e os encoraje na vivência do amor. Abençoai os que se dedicam aos enfermos e que o bom Deus conceda paz e esperança a todos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Camilo, rogai por nós. Oração do enfermo. Senhor, coloco-me diante de ti em atitude de oração. Sei que me ouves, tu me conheces. Sei que estou em ti e que tua força está em mim. Olha para o meu corpo marcado pela enfermidade. Sabe, Senhor, o quanto me custa sofrer. Sei que não te alegras com o sofrimento de teus filhos. Dai-me, Senhor, força e coragem para vencer os momentos de desespero e de cansaço. Torna-me paciente e compreensivo. Coloco em tuas mãos minhas preocupações, angústias, sofrimentos e meu desejo de recuperar a saúde. Que o exemplo de teu Filho Jesus, que por amor aos homens deu sua vida na cruz, seja a minha força. Peço ainda, Senhor, ajuda aos médicos e enfermeiros a terem para com os doentes a mesma dedicação e amor que São Camilo tinha. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, equipe da Paróquia São Camilo de Leles. Muito obrigada por essa tão bonita oração. Vou, então, passar agora para a apresentação da irmã Maria Aparecida, e em seguida passo a palavra à senhora, irmã. A irmã Maria Aparecida Costa é conselheira geral da animação missionária na Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, mestra em teologia bíblica, especialista em pedagogia catequética, doutoranda em teologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, membro do Grupo de Reflexão Bíblico-Catequética, GREBICAT, da CNBB, e é coordenadora da iniciação à vida cristã na Arquidiocese de Porto Alegre. Tem experiência principalmente nas seguintes áreas: de teologia, de Bíblia e catequese. Sua área de atuação é a Bíblia, catequese, iniciação à vida cristã e comunidade. Irmã Aparecida, a palavra da senhora. Temos até às 9h10 para a palestra e deixaremos, então, os 20 minutos finais para perguntas. 5 minutos antes desse tempo, eu vou avisá-la e os colegas catequistas podem, então, fazer perguntas
abrindo seu microfone ou deixando no chat. Muito obrigada, irmã Aparecida. A palavra da senhora. Obrigada, Gisele. Agradeço a oportunidade de poder estar com vocês. Obrigada, Lília. Obrigada à Paróquia São Camilo, que nos conduziu na espiritualidade de São Camilo, o cuidador dos doentes, o protetor dos doentes. E muito obrigada a cada um de vocês, queridos catequistas que aqui estão. Que alegria poder colaborar com a semana de formação catequética, com esse tema que me é muito precioso. Vocês decidiram, né? Seja, primeiro, essa importância do ano vocacional, e aí vocês decidiram estudar a vocação do catequista, e aí o meu tema, o ministério que nasce do coração da palavra de Deus. Que bênção poder compartilhar essa temática. Eu tenho aí alguns slides e nós vamos compartilhar e vamos conversando para agilizar, para facilitar a nossa comunicação. Então, veja, queridos catequistas, como vocacionados de Jesus, né? Vocacionados à catequese, porque nós somos, a catequese é vocação, graças a Deus que descobrimos isso. Então, esse ministério, ele nasce do coração da palavra de Deus. Veja que esse Deus, se nós olharmos desde o livro do Gênesis, os 2 primeiros capítulos, o autor diz que Deus, a terra estava vazia e Deus deu uma ordem, né? Haja luz, e a luz se fez. Essa mesma ordem desse haja luz, Deus modelou o ser humano. E ao modelar o ser humano, o único ser que ele soprou nas narinas, o sopro divino, é o ser humano. E esse ser humano, que sou eu e você, somos ministros da catequese. Somos vocacionados de uma catequese que nasce no coração da palavra de Deus. Próximo slides. Para esta fala, nós conversaremos um pouquinho. Então, eu quero parabenizá-las pela arte que vocês escolheram, né? E o ano vocacional é um ano propício e oportuno para nós retomarmos a nossa vocação de catequistas. No próximo slides, eu trago um pouquinho as fontes que eu utilizei na organização desses slides. A palavra de Deus, que é a fonte que rega todas as fontes, né? A fonte em caixa alta. O Antigo Ministério, que é a Carta Apostólica do Papa Francisco, o nosso livro, Vocação e Missão do Catequista, e um pouquinho esse livro que eu colaborei com o Padre Humberto, Catequista, Vocação, Ministério e Missão. Muito bem. Dessas fontes utilizadas, eu trago aqui uma frase bíblica, não poderia ser diferente, da Carta de Gálatas. Paulo assim escreve: aquele que recebe o ensinamento da palavra, torne quem o ensina participante de todos os bens. Veja que palavra está em caixa alta, porque eu quero chamar a atenção para a palavra. Nós, os catequistas, nós nos apropriamos da palavra. E aí, veja, aí Paulo já lembrava no início do cristianismo. Quem recebe este ensinamento, torne quem o ensina participante de todos os bens. Então, aqui está o que nós chamamos de catequese querigmática e mistagógica. O catequista é querigmático. Ele fala de Jesus. Querigma é o anúncio de Jesus. E, ao mesmo tempo, ele é mistagogo, porque ele é um conduzido a Jesus. E ele agora tem a responsabilidade de conduzir outros. Então, veja que daí Paulo já diz que o ensina, torne participantes de todos os bens. Portanto, torne envolvente e atraído em Jesus e por Jesus. Muito bem. No próximo slide eu trago
um lembrete de que o ministério do catequista, que nasce do coração da palavra, é um pedido do Papa Francisco. E o que o Papa nos pediu? O próximo slide vai nos dizer. O Papa tinha este tema em seu coração em 2018, quando declarou: ser catequista é uma vocação. É preciso ser e não trabalhar como catequista. Esta forma de serviço que se realiza na comunidade cristã deveria ser reconhecida como um verdadeiro e genuíno ministério da Igreja. Então, o Papa dizendo, o catequista é um protagonista, é um vocacionado, está a serviço da comunidade, por isso a comunidade deve reconhecê-lo, né? Como um serviço genuíno, gratuito, importante, né? No próximo slide, eu resgato o Evangelho Gaudium, que também é do Papa Francisco, e aí ele diz, na boca do catequista, volta a ressoar sempre o primeiro anúncio: Jesus Cristo ama-te, deu a sua vida para te salvar, e agora vive contigo todos os dias para te iluminar, fortalecer, libertar. Então, o primeiro anúncio do catequista não é a pessoa de si, mas é a pessoa de Jesus. E esse Jesus, doado pelo Pai a nós, por amor, no amor e com amor. Próximo slide, eu trago também uma fala do Papa, quando ele diz que é urgente, né? A catequese é uma urgência neste mundo contemporâneo. E aí ele diz, é urgente também reconhecer esse serviço. É necessário reconhecer a presença de leigos e leigas que, em virtude do seu batismo, olha aqui a vocação batismal, se sentem chamados a colaborar no serviço da catequese, porque a catequese é um serviço eclesial. O catequista fala em nome da igreja que o delega para tal função. Eu achei importante trazer essa dimensão. Agora a gente entra no nosso tema propriamente dito. Então, a catequese, um ministério que nasce do coração da palavra de Deus. E aí Paulo, na carta aos Coríntios, vai nos dizer, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, veja, quando Jesus retorna ao Pai, ele deixa uma comunidade discipular formada, que é a dos discípulos. E os 4 evangelistas narraram Jesus enviando e delegando os discípulos para tal função. Essa comunidade começa a nascer, reconfigurando em Cristo e crescer. E aí vai precisar de serviços, de pessoas para continuar o anúncio. E aí, então, lá em Coríntios, Paulo vai dizer que os ministérios são muitos, mas é em nome do Senhor. O Senhor é o mesmo e único que une os ministérios. E aí, aquela frase que eu já disse, vamos passando. Então, veja, como ministério que nasce do coração da palavra, eu chamo a atenção para a expressão ministério-serviço. Veja que está muito presente no nosso vivenciar de catequista, porque ele está ligado à dimensão da liturgia e da diaconia. Então, ambos têm um sentido predominante de servir, de serviço. E tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, acentua o serviço em relação à palavra e à caridade. Quem serve o irmão ensinando sobre Jesus, o acolhe e o serve também na linha da caridade. Então, servir é um ato de amor e de identificação com o segmento de Jesus Cristo. Por isso que São João colocou na ceia
o texto de João é o único e diferenciado dos sinóticos, que ele põe o lava-pés no dia da instituição da Eucaristia. Porque para São João, só tem sentido celebrar a Eucaristia quem se coloca na dinâmica da diaconia. No próximo slide, eu trago essa questão de que, como o ministério do catequista nasce do coração da palavra, o catequista é aquele para qual ressoa a viva voz do evangelho na igreja e, através dela, no mundo. Gente, olha que lindo! Quem nos disse isso foi o Concílio Vaticano II, em 1965, na Dei Verbo, que é um documento do Concílio Vaticano II sobre a palavra de Deus. Gravem isso no vosso coração, que você e eu somos a porta-voz do Evangelho de Jesus. E, através de nós, o mundo possa ler o Evangelho de Jesus. Isso é muito bonito e forte. Depois, como o ministério do catequista é um chamado, é uma vocação, ele é um serviço eclesial. E nasce do coração da palavra de Deus para quê? Para fazer crescer e frutificar a igreja. Por isso que a catequese ela é mais que sacramento. Ela é formação de discípulos missionários de Jesus. A catequese, a serviço da iniciação à vida cristã, ela tem como função primeira formar novos discípulos de Jesus. No próximo slide, eu trago que, desde o Antigo Testamento, nos deparamos com vários exemplos de pessoas que foram chamadas a exercer um serviço, um ministério voltado para a palavra de Deus, e esta palavra de Deus como transmissão da fé e organização da comunidade. Por isso que o documento 107 da CNBB nos fala que a catequese, ela forma discípulo, ela coloca o catequizando no encontro com Jesus, na inserção na comunidade. Então, portanto, transmissão da fé e organização da comunidade, desde o Antigo Testamento ao Novo, é de responsabilidade, né? Desse povo que encontra em Deus e em Jesus, no Antigo Testamento, a razão de ser, ou seja, a fonte de onde me faz ser gente, o originário, aquele que me modelou, aquele que nos modelou e que nos fez portador de sua notícia. E aí nós vamos encontrar ali em Gênesis, capítulo 12, Abraão e Sara, ou o ciclo dos patriarcas. Sai de tua terra e vai. O texto é bem claro. O texto diz que Deus convoca Abraão e Sara para deixar a sua terra, e ele, então, promete esses 3 elementos importantíssimos dessa missão: descendência, terra e bênção. E se lermos todo o Gênesis de 12 ao último capítulo, nós vamos perceber que toda a organização do povo de Deus vai girar em torno dessa dimensão de que Deus, que o escolheu como povo, lhe deu agora a missão de ser um povo numeroso, descendência, de ser um povo que ocupem, que recebam a terra da promessa, e um povo que é fruto de bênção para todos os povos. Por isso, o projeto salvífico de Isaías 49. Tu, Israel, és meu servo, e és e eu te designei como luz
das nações. Então, veja que importante essa dimensão. Passando o ciclo dos patriarcas, nós vamos encontrar o líder Moisés, né? No líder Moisés, nós temos ali o primeiro elemento que o autor bíblico nos chama atenção é a experiência mistagógica da fé chamado. Esse texto é o da sarça ardente. E na sarça ardente, Moisés está indo a trabalho, mas que ele vai na montanha de Deus. E lá na montanha ele escuta Deus lhe chamar. Ele está envolto de um fenômeno, que é a sarça, que queima, mas não se consome. Veja que depois da experiência da sarça, é que Deus delega a Moisés a missão de tornar o seu nome conhecido, organizar e preparar Israel para ser o seu povo, essa comunidade de fé em marcha do deserto, da passagem da terra prometida. A Moisés, depois que fez a experiência do encontro com Deus, ele diz, agora reúne os anciãos em assembleia e propõe os passos para conduzir o povo rumo à terra da promessa. Então, veja, a catequese aqui se dá pela a dimensão de, uma vez que Moisés fez a experiência do encontro, agora ele vai fazer com que o Israel, comunidade de fé, faça a experiência de Deus. Mesmo que Israel tenha cabeça dura e tenta, em algum momento, se desligar da aliança, a profecia vai colocar na boca de Deus, e aqui tem Oséias, na boca de Deus o seguinte, Oséias, os 3 primeiros capítulos, o autor coloca na boca de Deus o seguinte, eu mesmo vou ao deserto, vou falar ao coração de Israel, o deserto, então, o exílio, vou falar ao coração de Israel e vou trazê-lo de volta a mim, porque Israel é o meu povo. Então, toda a catequese do Antigo Testamento, ela é uma catequese voltada para a formação, organização deste povo em torno do Deus da aliança. Mais um passo, aí nós temos mais uma etapa dessa catequese, dessa formação desse povo na palavra. É Josué. Deus chama Josué para orientar e conduzir seu povo à terra da promessa. Ele diz, vai, reúne as tribos, faz a memória dos acontecimentos, então, portanto, a experiência do Êxodo, e celebra a vitória da conquista da terra. E por 3 vezes no texto, o autor sagrado coloca na boca de Josué, eu e minha família serviremos ao Senhor, e vocês querem continuar servindo ao Deus de vocês ou ao Deus de Israel? E aí o povo vai dizer, não, nós serviremos ao Senhor e só a Ele prestaremos culto. E aí o autor sagrado põe na boca de Deus, dizendo a Josué, escreva essas palavras, coloquem em 12 pedras ou tabuinhas, olha o 12 simbólico, para que a geração do futuro possa tomar conhecimento deste acontecimento.
Gente, é lindo, eu tenho medo de me empolgar e a hora passar. Mas, assim, quando eu tenho que falar desse povo que bebe nessa fonte e que faz a experiência com esse Deus, eu sonho com uma catequese que apaixone os catequizandos por Deus e sua palavra e a comunidade. Né? Então, o próximo passo é nessa dimensão, logo após Josué, nós vamos ter aí um grupo de juízes, sábios e profetas. Nesse período, Israel passa pela experiência da monarquia. E mesmo Israel passando pela experiência da monarquia, que é uma nova organização, um novo jeito de ser, o autor sagrado coloca em Israel juízes, juízas, profetisas e profetas e sábios, para manter Israel no caminho da aliança. Hoje, na linguagem católica cristã, para manter o Israel pertencente eclesial. Nós estamos numa crise eclesial tremenda. E eu atribuo esta crise à falta de homens e mulheres, catequistas como você e eu, que falamos de Deus um pouco morno. A gente não, né? A nossa catequese, ela teve um tempo que ela não encantava as crianças e os jovens, os adultos. Era só para sacramentos. Não encantava para a vida, para a inserção na comunidade. E agora a catequese de iniciação à vida cristã, ela nos insere no encontro com Jesus e na comunidade. Então, nesse período, os reis eram ungidos para governar Israel com justiça e sabedoria. Ou seja, e aí eu gosto dessa palavra, porque está muito ligada à nossa catequese, eles tinham a missão de transmitir e aprofundar a fé, essa fé bíblica, conduzir o povo nos ensinamentos da palavra. Por isso, queridos catequistas, hoje somos nós, esses novos juízes, juízas, sábios e profetas, para conduzir crianças, jovens, adolescentes e adultos ao encantamento por Jesus e ao pertencimento à comunidade. Irmã Próximo. Aparecida, Oi, meu anjo, diga. tem um comentário aqui da Ediene Silva no chat. Amém, Ai. lindo, referente às palavras da senhora. Também sonho que os catequizandos encontrem esse amor, esse encantamento. A palavra que a senhora usou aí no final. Obrigada, meu anjo, é isso mesmo. Quando a nossa catequese encantar os catequizandos, vamos ter uma comunidade eclesial viva. Vamos ter uma comunidade eclesial missionária, capaz de se lançar, ir ao encontro, como a paróquia São Camilo de Nelo, que fez a nossa oração a partir de São Camilo, sabe? São Camilo, ao fazer a experiência com Jesus, ele percebeu que a sua missão era cuidar, proteger, mantê-los reconfortados naquele que tem o poder da cura, que é Jesus. Então, nós somos os catequizandos, os santos e as santas, né? Os instrumentos de Deus hoje para transmitir e aprofundar a fé, conduzi-los no ensinamento da palavra, no encantamento com Jesus, na inserção na comunidade. Próximo slides, eu trago agora essa dimensão de Jesus e a comunidade discipular. Então, veja, o que nós vamos encontrar no Novo Testamento como líderes que colocavam as pessoas no contato com a palavra. Por isso que a catequese é um ministério que fala da palavra. Primeiro, Jesus, a palavra viva, o verbo encarnado, como lembra São João. E ele, por ser palavra viva, ele se preocupou em formar uma comunidade discipular. Onde encontramos esta informação e esse fundamento? Nos evangelhos. Os 4 evangelistas. Jesus e a comunidade discipular. Depois nós vamos encontrar toda uma diaconia, um ministério,
nas cartas e no Apocalipse, que eu chamo de querigma e discipulado. Se olharmos de Atos a Apocalipse com o olhar da catequese, nós vamos perceber esta catequese, esse falar de Jesus e um caminhar com Jesus. Olha que interessante, Atos 6, quando o autor sagrado coloca na boca do narrador, e a palavra, Atos 6, versículo 7, e a palavra de Deus crescia e o número de discípulos se multiplicava. Quanto mais bíblica for a nossa catequese, a probabilidade é muito maior de formarmos discípulos de Jesus. Não formamos discípulos para uma doutrina, formamos discípulos para viver o Evangelho. E olha que lindo o Apocalipse. O Apocalipse, São João dialoga com o anjo, ele é exilado por causa da palavra. O Apocalipse fala por 3 vezes que João é exilado por causa do testemunho da palavra que ele dava, de Jesus, do ressuscitado. E aí, ele, no diálogo com o anjo, ele vai dizer, mas quem vai sentar, né, com o Cordeiro no trono? E o anjo diz, aqueles que permaneceram firmes na palavra. Aqueles que dão testemunho da palavra. Por que o Papa Francisco é perseguido? Porque dá testemunho da palavra. O pontificado do Papa Francisco, ele é um marco bíblico. Ele cita os padres da igreja, a escolástica, toda a tradição viva da igreja, partindo da Sagrada Escritura. Quando o catequista tiver essa consciência de partir da palavra para depois falar do catecismo, que é a tradição viva da igreja, ele vai perceber a diferença. Eu me encanto por Jesus para depois me encantar pela igreja. Nós, muitas vezes, falamos mais da igreja do que de Jesus. E aí, às vezes, a gente fala de uma forma moral, de uma forma doutrinária, espantamos as pessoas. Falem de Jesus e depois falem da igreja. É o que eu falo para as congregações. Não adianta falar do fundador, da fundadora, sem falar de Jesus. A jovem ou o jovem que é um aspirante, que se encantam por esse modo de jeito de ser, ele se encanta primeiro por Jesus. Meu testemunho vocacional, meu encantamento primeiro foi por Jesus. A ponto de, a partir dos meus 9 anos, quando eu ganhei a minha primeira Bíblia, saí nas casas rezando o Salmo. Né? Nos meus 15, que já era auxiliar de catequista, a Bíblia chegava a estar amassadinha, as folhas do Evangelho, né? As páginas do Evangelho, onde tinha os encontros, o tema dos encontros catequéticos. Depois me encantei por essa igreja, porque é o modo de viver de Jesus. Olha que bonito. Eu me encanto com Jesus na palavra, né? E agora, como eu testemunho isso hoje? Numa comunidade e na transformação de um mundo que é um mundo revelado por Deus. Então, querigma e discipulado marca de Atos a Apocalipse. Então, veja, o próximo slide, nós vamos perceber que o ministério no Novo Testamento tem esse fundamento nesse ministério maior de Cristo. Cristo, palavra encarnada, como diz João. Como lembra São Efésios, cabeça do corpo que é a igreja. E essa igreja, no linguajar da CNBB, é a igreja comunidade de discípulos, a paróquia, a rede de comunidades, a comunidade eclesial missionária. Esse Cristo, palavra encarnada, corpo místico, assumiu a condição de servo. Olha aqui a diaconia.
né? Lavou os pés dos discípulos, veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ensinou, formou e enviou os discípulos para torná-lo conhecido, para anunciar a boa nova da salvação. Próximo slide, eu trago aqui a figura da profetisa Ana, né? Como a maioria de nós catequistas somos mulheres, eu peço desculpa aos homens para apontar a figura dessa mulher bonita, porque, na verdade, a catequista Ana, o texto diz que ela é profetisa, e eu tenho ela como catequista. Ela ia ao templo todos os dias. E o texto diz que ela servia ao Senhor no templo com jejuns e orações. Essa era a sua forma de dar catequese. Estar no templo. Ser esse testemunho vivo de uma palavra celebrada, meditada num espaço eclesial. E aí o texto diz que ela louvava a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Israel. Já pensou a nossa catequese ser essa notícia bonita? Desse Deus menino que eu não consigo ver o ressuscitado sem o presépio. A mim, a você, a nossa fé cristã, ela é presépio, encarnação, ela é cruz e ressurreição, portanto, cruz e luz, né? Porque agora é esse reflexo da comunidade de fé. Então, ela falava desse menino que estava por vir. Falava com vida, transmitia com vida. O próximo slide, porque como eu tenho que dar aqui mais um aperitivo, e depois vocês vão ler o livro e vão perceber esse documento ali, veja que no próximo slide eu trago Jesus, que delega a comunidade dos discípulos para formar novos discípulos. Foi-me dada a autoridade no céu e na terra. E depois, e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que tem toda aquela, o que identifica o cristão católico. Ensinai-os a observar tudo o que vos mandei, e eis que estou convosco todos os dias, né, até o fim dos tempos. Portanto, essa comunidade discipular agora é a portadora do querigma. É ela que agora vai formar colocar novas pessoas em contato com Jesus. Próximo slide. Ainda nessa dimensão da comunidade discipular, nós vamos encontrar aquele versículo que eu disse para vocês. Na medida em que crescia o anúncio da palavra, o número de discípulos se multiplicava, e por isso que se ampliavam as funções e os ministérios. Eu tenho, sabe, eu sou muito feliz e tenho orgulho da minha igreja, da nossa igreja católica apostólica romana, porque tem todas essas funções ministeriais, e nenhum é maior que o outro, né? Eu estou ali com 27 anos de ordenação, de consagrada, né? 27 anos de consagração religiosa. Se eu tivesse que começar, começaria tudo de novo. E me sinto um aprendiz cada dia nesse caminho discipular. No próximo slide, eu trago agora a igreja que se reúne na casa. Lembra que a catequese no Novo Testamento e no Antigo era nas casas. Por isso que durante a pandemia, para nós aqui deu muito certo. O catequista ia até o portão, levava as orientações e a família dava catequese em casa. Quando nós retornamos da pandemia, algumas famílias pediram para continuar catequizando em casa. E nós o liberamos, porque é a origem do cristianismo. E muitas famílias nos deram testemunhos dizendo: nós saímos enriquecidos por poder sentar com nossos filhos e semanalmente transmitir a fé para eles.
Olha que lindo. Então, aqui nós temos o ministério de Lídia e nós temos outras mulheres. Eu trago aqui Lídia. O texto diz que ela reúne as mulheres, tem uma capacidade de reunir, que ela era temente a Deus, que ela escutava com atenção o anúncio do querigma por Paulo, e o Senhor abriu o seu coração, ela pediu o batismo e ela acolheu os missionários. Olha que bonito. Depois que foi batizada, agora esse é um dos meus, portanto, eu acolho em minha casa. Um outro exemplo da igreja nas casas é o casal, né, romano, Áquila e Priscila. O texto diz que eles são convertidos ao cristianismo, eles acolhem Paulo em sua casa e eles anunciavam o querigma. Olha que coisa mais linda, né? Essa capacidade de acolher Jesus e de ter pressa em anunciá-lo aos demais. O catequista é aquele que primeireia no anúncio. Para que ele seja um primeiro no anúncio, ele reza o seu conteúdo. Ele é um homem e uma mulher de fé. Eu brinco com os catequistas daqui, que eu digo para eles, terminou o encontro, comece a preparar o outro. Por quê? Porque quando você prepara e você reza o conteúdo, quando você vai transmitir esse conteúdo, o teu jeito de transmitir é um jeito que convence. Porque você estudou, preparou, rezou, e agora tira do coração e da mente o que você preparou. Entende? Por isso, essa importância de ser esse coração e essa mente acolhedores de uma palavra que transforma. De uma palavra que transforma. Os padres da igreja, eles falavam da palavra com encantamento. Diz Santo Agostinho, naquele texto do Catequizando Oridibus, então ele está formando ele vai chamar de rudes, os que não receberam Jesus, que nunca ouviram falar de Jesus, e aí ele vai dizer, o catequista, fala do mistério, uma linguagem acessível ao coração dos ouvintes. Quando o diácono dialoga com Santo Agostinho, do Deocratas, dizendo, Agostinho, eu percebo que os meus catequizando não estão entendendo o que eu estou falando. Aí Agostinho diz, mas como você está falando com eles? Você está usando uma linguagem acessível ao coração deles? E aí ele diz, olhe, para que o conteúdo encontre ressonância no coração dos ouvintes, eu preciso baixar ao mundo dos ouvintes. Até aí tudo bem. E aí ele diz, só que para baixar no mundo dos ouvintes, eu preciso mergulhar no mistério da palavra. Olha que bonito. Quanto mais eu mergulho no mistério da palavra, mais eu tenho condições de conduzir outras pessoas no mistério da palavra. Por isso que o catequista é um mistagogo. Isso que eu disse está aqui no livro a instrução dos catecúmenos, coleção clássico da iniciação cristã, teoria e prática. Então, um tratado de Santo Agostinho sobre a catequese. Um tratado de Santo Agostinho sobre a catequese. E aí ele vai dizer para os catequistas do seu tempo, é preciso narrar Jesus, falar de Jesus com o coração.
Então, esses casais da primeira hora, cristianismo, né? Eles escutavam falar de Jesus, eles se encantavam, portanto, se convertiam a Jesus. Por isso que Marcos abre o seu evangelho dizendo: início da boa nova de Jesus. Convertei-vos e crede na boa nova. Pedro, no discurso em Atos 2, o discurso querigmático, logo após Pentecostes, ele vai narrar sobre Jesus morto e ressuscitado. Os ouvintes vão perguntar: e nós, o que devemos fazer? Ele responde, eu amo esse texto, ele responde, então é Atos 2, né, dos versículos 37 a 41, ele responde: irmãos, quando eles perguntam para Pedro, irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E o texto diz que os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Olha que lindo! Os nossos catequizandos, quando chegam à etapa da mistagogia, da recepção dos sacramentos, deve ser a continuidade. Eu chamo mistagogia de uma experiência discipular permanente, porque parte e nasce da palavra. O próximo slide, estou quase terminando, tá? O próximo slide é a diaconisa, né? A Febe. Então, veja que Paulo vai falar, vai dizer dos ministérios entre os coordenadores das comunidades, né? Então, eles eram diáconos, eles eram diaconisas, eles serviam a igreja. Então, Febe, Paulo recomenda, no capítulo 16 de Romanos, recomendo-vos a nossa irmã Febe, a diaconisa da igreja em Secreia. Acolhei-a no Senhor de maneira digna, como convém aos santos. Então, aqui eu trago a diaconisa Febe, diaconisa Tatiana, diaconisa Olímpia, para inspirar o nosso ministério catequético que nasce do coração da palavra de Deus. Próximo slide, eu trago a diaconia da caridade. Lembra que eu falava com o ministério, então, liturgia e caridade. A mesa, eu sirvo a mesa do altar e eu sirvo a mesa de quem tem fome. Esse foi o discurso em Atos 6, quando os hebreus estão esquecendo de visitar as viúvas, e aí os gregos reclamam. Se serve a mesa da Eucaristia e não se serve a mesa da caridade, da visita, do serviço. Então, veja que em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Era muito as obras que faziam e as esmolas que davam. A sua forma de dar catequese e de formar novos discípulos era a forma de ajudar através da caridade. Depois eu trago Lídia, né? Não, terminei aqui. A Lídia, nós já passamos com a Lídia, realmente, que foi Atos 16, Atos 8, Atos 16 e Atos 18, né? Então, queridos, eu fecho agora o nosso slide, agradecendo vocês pela acolhida, e quero que vocês gravem no coração essa palavrinha: sejamos catequistas a serviço da palavra de Deus no mundo que se transforma. Nós estamos num mundo de aceleradas mudanças e mudanças constantes. E essas mudanças nós só podemos encarar com sapiência, como mulheres e homens da palavra. Por isso, eu desejo a vocês
que sejam catequistas a serviço da palavra de Deus, que aí o mundo se transforma de uma forma diferente, mais humano e mais fraterno. Muito obrigada pela receptividade e agora fico para as perguntas ou alguma intervenção que vocês queiram dizer. Alguns já foram dizendo pelo chat, então nós podemos agora olhar um pouquinho os rostinhos, né, do grupo e, de fato, e dialogar com esta palavra que transforma o nosso ser. Muito obrigada. Muito obrigada, irmã Maria Aparecida. Belíssima apresentação da senhora. Vou me permitir eu mesma fazer alguns breves comentários, enquanto espero algum outro pergunta ou comentário também pelo chat, ou se alguém se animar e tiver coragem aqui de abrir o microfone e fazer perguntas pelo microfone. Está todo mundo com a câmera desligada? Se queridos amigos catequistas, se puderem ligar a câmera, ligar aí o microfone para a gente participar. Nós temos ainda uns 10, 15 minutinhos. Bom, primeiro eu queria agradecer bastante, irmã Maria Aparecida, a organização didática do pensamento da senhora. Realmente, a mim, o encantamento de suas palavras e a forma como a senhora falou encheu o meu coração. A beleza que está apresentada também nos seus slides, né, reflete e exala esse amor a Jesus, como a senhora falou, nesse zelo, nessa preparação e da sua apresentação. Me chamou muita atenção a imagem da profetisa Ana, onde a senhora chama ela de catequista. Ainda não tinha feito essa reflexão, é a primeira vez que eu ouvi isso. Gostei muito da imagem que a senhora usou para profetizar Ana. Gostaria de ter a referência, a senhora, se puder depois, no outro momento, passar a referência daquela imagem, como também aquela imagem que a senhora usou de Jesus e a comunidade discipular. Muito bonita também, muito bela. E eu gostaria de agradecer essa sua palestra e mais, a senhora realmente é um exemplo desse encantamento. Mais uma vez, gostei muito dessa palavra. Muito obrigada. Por nada, Gisele. Então, respondendo já você, a imagem que eu coloquei da profetisa Ana a gente sabe que algumas imagens, hoje o uso de imagem ele é bem restrito, mas a gente consegue ainda em alguns sites clássicos. Esse eu peguei de um site italiano, né, do Vaticano. Ele tem, nossa, Via Sacra belíssima, e o anúncio, então, do anjo, tem cada imagem linda, e essa aqui, então, eu peguei de lá, do dado da imagem do site do Vaticano. E, ao mesmo tempo, as diaconisas todas também vêm desse site. Então, eu me encantei quando eu vi. Você me pergunta também sobre a imagem da comunidade discipular. Esse, sim, é um slide é uma imagem que nós criamos aqui com o nosso design. A SEBS tem uma imagem semelhante a essa, e nós pegamos aquela e pedimos para o nosso design criar uma igreja onde o padre, né, está em volta do altar com o seu povo, e essa palavra que é celebrada na mesa da palavra e na mesa da Eucaristia, agora ela se abre para formar pequenas comunidades discipulares. Tá? Tá, muito obrigada, Eu irmã. devo ter em resolução melhor, de caso queira depois para usar, a gente compartilha. Tá ótimo, muito obrigada. Bom, vou abrir a palavra para os demais colegas, amigos catequistas, se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta para a irmã Maria Aparecida. Irmã, gostei muito realmente desse passeio na Bíblia, né? Desde o Gênesis até Jesus e a comunidade dos seus apóstolos, depois que, né, que ele ressuscitou e foi para os céus. Assim, realmente a gente fazer parte desse povo de Deus, né? Se identificar com este povo, né, que já ansiava pelo Messias e que já estava em contato com o seu Deus Criador, né? E realmente é um querigma, né? É, É. é um anúncio
e sempre lembrando assim que a nossa igreja nasceu com Jesus, que é o próprio Filho de Deus, né? E além de Jesus, a gente ainda tem essa tradição toda desse e que somos povo de Deus. Acho que Isso. a catequese antigamente ela falava muito, somos povo de Deus, somos povo de Deus, e ela parou um pouco com esse chavão, né? Por isso a importância, Lília, de ser uma É, catequese bíblica. Veja que nós estamos aí com os 40 anos de catequese renovada, e lá em catequese renovada já nos alertava para a importância de uma catequese bíblica vivencial. E depois o documento Catequese Renovada fala de comunidade de fé, comunidade catequizadora. Essa comunidade catequizadora, ela nasce da palavra. Eu até sugeri ontem para a Kiara que no Catequista Brasil 2024, eu quero trabalhar, já fui sim, sugerindo meu tema um ano antes, eu quero trabalhar a Bíblia a para Bíblia. mostrar naqueles 50 minutos que nós temos aos catequistas que desde o Antigo ao Novo Testamento nós temos uma proposta querigmática e mistagógica. Porque, por exemplo, eu costumo, ele está ainda em ensaio, porque não dá tempo de escrever, mas eu costumo chamar, já que nós na iniciação cristã, né, na catequese e inspiração catecumenal, temos tempos e etapas, eu consigo jogar isso na palavra, na Bíblia. Por exemplo, os 12 primeiros capítulos, qual é o tempo? É o tempo da criação, né? Da criação. Então, é uma etapa da criação onde o tempo que Deus organiza a criação. Depois eu vou para os patriarcas. Então, ali nós temos o tempo, né, dos patriarcas, o ciclo dos patriarcas, tempo dos patriarcas e a etapa da formação do povo de Deus. Então, todos esses períodos, em vez de nós olharmos para a Bíblia cronológico, que aí a gente fica de uma linha muito racional e intelectual, eu convido o leitor, na pedagogia de Agostinho, a ir ao texto e se encantar pelo texto, né? E aí, isso eu consigo, assim, eu tenho conseguido fazer desde de Gênesis a Apocalipse, né? Que Esse tempo em bênção, hein? etapa. Que dom Aí, quando a maravilhoso. gente chega no Novo Testamento, olha que lindo, o tempo de Jesus, a etapa dos evangelhos. Entende? Aí tu chega, tempo da comunidade. Então, agora é os cristãos reconfigurados em Cristo. Então, quando a gente consegue encantar os catequistas para a Bíblia dessa forma, pronto, gente, só vai. Só vai. Pegamos o avião, ó. É verdade, é Rumo ao verdade. céu, amém. A Soraya diz, desculpa chegar atrasada, não tem problema, Soraya, vai ficar lá gravada, mas estava na live sobre a catequese renovada, isso mesmo, foi justamente hoje. Obrigada, Soraya, pelo seu abraço, pelo seu cumprimento, e fico muito feliz de poder ter estado com vocês. Quem sabe presencialmente a gente trabalha a Bíblia da forma querigmática e mistagógica. A Soraya é lá de Recife, você vai ter A que Soraya viajar é de Recife, muito. é de Recife e ela é uma embaixadora do Catequista Brasil. Viu, Soraya? Já escutou o meu tema, ó. Pois é, gente, ó, Brasília esse ano levou assim, um ônibus, né, aqui de Brasília, mas o ano que vem queremos ir, a Joselita leva o pessoal dela só de avião. Ah, tá. E a gente está pretendendo ir de avião o ano que vem, com certeza, levar muitos catequistas, vale muito a pena ir ao Catequistas Brasil, e são vários palestrantes maravilhosos, né? Ótimo. A gente chega de lá com a corda toda, com toda É, a motivação a necessária gente para ter um ano bacana, né? tem uma pincelada de uma visão de vários temas, né? Muito bem. E Mais alguma outra pergunta? A Ana Eu gostaria Cláudia, de falar uma coisa, posso? pois não, fique à Eu, vontade. Dorinha, eu achei Diga, muito meu anjo. interessante, Maria, Dona Aparecida, aquela parte que você falou na época do Covid, sabe? Que as pessoas iam na casa, os catequistas iam na casa, no portão, e entregava, né? E a família partilhava aquele dia. E hoje as famílias estão tão distantes de Deus, né? Sim. E passou esse Covid,
a gente se distanciou também, agora nós estamos retornando, né? Eu achei muito interessante essa parte aí E também, era tão sabe? bonito, e era tão bonito que era assim, ó, nós a coordenação dedicamos 6 meses para reduzir os conteúdos, né? Deixar mesmo a essência da essência. E aí o catequista colocava no saquinho, então, porque tem como baixar e imprimir o texto, naquele saquinho eles colocavam, então, uma vela, um potinho de água benta, que daí só eles podiam tocar, porque estava na casa, e o material para 4 por mês, 4 encontros. Depois eles retornavam para recolher abria um Meet para conversar com os pais, retornava para buscar esse material e levar por mais um mês. Coisa mais querida, sabe? E o testemunho, assim, que nós tivemos, assim, as paróquias que abriram para esse novo jeito. Quando chegou, eles não tiveram o embate. Eu falo isso para os padres: olha, vocês têm que saber trabalhar. As paróquias que incentivaram os catequistas e que acolheram o desafio do momento e o sopro do Espírito e fizeram essa experiência, não tiveram problema financeiro, o dízimo continuou, e quando teve o retorno, a igreja lotou. Aqueles padres que não fizeram isso, a paróquia continua ainda vazia e está com problema financeiro para sobrevivência. E aí eu mexo com eles e digo, viu? Vocês vão ficar sem emprego, se não evangelizar. Se não evangelizar, vão ficar sem emprego. Porque o que é o dízimo? É a resposta de uma comunidade de fé que ama Jesus e que é valorizada e sente comunidade. Não é pôr no mural o que entrou e o que saiu. Entende? Eu fico chateada com alguns padres quando fazem isso, porque, sabe, é distante do povo. Que bom, que bom. A Soraya está aqui dizendo que ela vai com 129 catequistas para o Seminário Nacional. Nos encontraremos lá, Soraya, com a graça de Deus. Ainda disse também que deu um spoiler maravilhoso, ela falou aqui. Encontraremos lá, Lilian, pode deixar. Quem mais? Irmã Aparecida, a Ana Cláudia, que também é nossa coordenadora aqui do setor, fez um comentário que possamos realmente levar a nossos catequizandos uma palavra que não transforme, mas que pelo menos faça refletir. Muito obrigada, irmã Aparecida, pela excelente apresentação. Obrigada, Ana Cláudia. O Antônio também disse, muito obrigado pela experiência de hoje. O Éder Ramos diz, infelizmente não pude acompanhar desde o início, mas entretanto deixo o meu agradecimento pela oportunidade que tivemos no dia de hoje. E a Sâmia, ótima palestra, obrigada por tanto. Só comentários, elogios e agradecimentos aqui, irmã Aparecida. Muito obrigado, queridos. Eu desejo assim uma boa continuidade, porque aí vocês ainda têm amanhã e tem o presencial, né? Então, eu quero assim... No último dia, gente, eu vou levar alguns livrinhos de agenda bíblica que a Soraya fez eu comprar para nós sortearmos entre os catequistas do ano vocacional. Lindo! Ótimo! Os livrinhos também para dar para alguns catequistas sobre os encontros para as crianças, encontros catequéticos também do ano vocacional. Parabéns. E acho que eu vou comprar também na Voz o livro da irmã Aparecida. Esse aqui é o meu, mas vou comprar um também para a gente sortear. Quero que tenha no dia, então, uma lista de presença para a gente sortear. Fiquei com pena que as Vozes jogou ele a 28, ele estava 20, depois jogaram para 25. Aí hoje, para minha surpresa, eu olhei no site 28, não precisa isso. Mas, na verdade, irmã, a gente chega lá Vou mandar um e-mail para o conselho editorial, não precisa. Não precisa. Mas eu chego lá na editora Vozes, que vale para todo catequista. Eu falei, eu quero desconto de catequista. Isso. Aí eles dão 30%. Mesmo. De 20 a 30%. Diga que a irmã Cida falou que é de 30% a 40% para dar para vocês. Tá bom. Tá certo. Combinado, não é, Soraya? Então. A Marilá que me pega depois, puxa a orelha, mas não tem problema. Não tem problema. Isso é para levar
alegria, gente, né? Nosso livro Isso. ficou muito lindo. Realmente, são vários Obrigada. colaboradores. Agora os catequetas têm se unido, né, para fazer os livros, né? Sim, Esse aquele do sim. Padre Janisson que comenta o diretório também, várias Uhum. visões, várias formas de expor o tema e contribuições de diferentes vivências, né? Vale Isso, muito a isso. pena a gente comprar materiais para nos formarmos Aham. também, né? Com a leitura. Verdade, Isso. verdade. Então, Então, muito obrigada, irmã Cida. Foi excelente o dia de hoje, não tem nem palavras para lhe agradecer, viu? Só a Deus eu que mesmo. agradeço, Lília, a oportunidade, Gisele, e cada um de vocês, queridos catequistas, por esta noite. E nós somos mulheres e homens da palavra. Se o mundo está indiferente, é porque falta mulheres e homens como nós, que testemunhemos pelos poros que Deus existe, que Deus nos ama e que a sua palavra é soberana sobre todas as coisas. Não precisamos gritar nas praças. O jeito de ser faz a diferença. Boa continuidade e que Deus continue abençoando e iluminando cada um de vocês por uma catequese da palavra, por uma catequese que provoca a experiência do encontro e que provoca a inserção na comunidade. Amém. 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 Fiquem Muito com obrigada, Deus. irmã Aparecida. Aqui Por só nada. mais um registro. O pessoal da equipe São Camilo, muito obrigada pela excelente palestra. Estamos em 14 aqui. Ai, que Um abraço. lindo! Estou feliz e orgulhosa pela São Camilo de Leles, viu? Parabéns. Então tá Muito certo. obrigada a todos. Eu acho que podemos encerrar, Lilian, dando uma boa noite e Sim. nossos mais sinceros agradecimentos mais uma vez à irmã Aparecida. Até amanhã, pessoal, e tenham uma boa noite e fiquem com Deus. Isso. Então, Tchau, Amanhã, invoquemos a... Padre Tiago, hein, pessoal? Que Dia legal. excelente também. Conto com vocês. Palestrante do Catequista Brasil também. Isso. Como nós somos fonte de bênção um pelo outro, já que né, aprendemos isso com a Bíblia, eu quero então que a gente encerre com essa bênção que vem de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele Ele está está no no meio de meio nós. de nós. Desça sobre nós, sobre a proteção de Maria, Mãe de Deus e nossa mãe, a primeira catequista do Pai, a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Boa continuidade. Amém. Felicidades para você aí, irmã. Fica Obrigada com e para Deus vocês em Porto também. Alegre. Obrigada, Soraya, por estar conosco. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Até logo, pessoal.